Eu quero mostrar para vocês, bem resumidamente aqui, como que esse livro está dividido. São 5 grandes seções, que são mais de 200 páginas e vários capítulos. Eu quero mostrar aqui para você ver que a primeira seção é o orador e a oratória. Olha o tanto de capítulos que existe dentro dessa seção. A história da oratória, o orador, aspectos físicos, comportamentos do orador, o orador eficaz. Dentro dessa sessão, você vai aprender técnicas para se tornar um bom orador. Como você vai apresentar uma boa mensagem. Entende? Então, está tudo aqui, olha, os aspectos para ser um orador de maneira elegante, falar, ser desinibido no púlpito, púlpitos, ou seja, em auditórios pequenos ou auditórios grandes, para pregar ou palestrar, para dar um estudo para um grupo menor de pessoas, tudo aí você vai aprender aí nessa sessão. A segunda sessão, essa daí, olha, a homilética e a hermenêutica. Atende bem para essas duas palavras aqui, olha. A homilética é a arte da pregação e a hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, saber falar é tão importante quanto saber o que falar. Se você é um bom orador, mas você não tem um manejo para fazer uma boa interpretação de texto, uma boa exegese, ou seja, se você não mergulhar fundo no texto bíblico para extrair as lições, você vai ter dificuldade de apresentar um bom sermão, porque você é um bom orador, você sabe pregar, por exemplo, que é a homilética, mas você não sabe o que falar. Olha o que a gente aprende nessa sessão aí, olha, compreendendo a homilética, a gente vai saber que é essa questão filosófica, né? A exegese e a exegese, ou seja, a exegese é extrair do texto, a exegese é injetar no texto, precisamos ser exegetas, ok? Tirar do texto, e eu faço várias exegeses de vários textos da Bíblia, te ensinando as ferramentas, os métodos de fazer aqui nessa seção do livro. Olha, compreendendo a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a gente faz ela de maneira prática no livro, também no curso presencial. A tradição familiar, você vai perceber que a tradição familiar ela é fortíssima na interpretação de textos bíblicos. A forma que o seu pai lidou com vocês, a sua mãe, vai influenciar você na hora de compreender um texto bíblico. Isso é importante, a gente quebrar essa tradição familiar na hora de fazer uma interpretação de texto. Mitos entre os pregadores, que você vai aprender que os pregadores são mestres em criar mitos, ou quando não os criam, repete mitos de outras pessoas. Você quer ver um mito bem interessante que muitas pessoas fazem aí e que eu mostro de maneira bem clara, inclusive utilizando os originais para quebrar esse mito? É um texto bíblico quando Jesus fala sobre a fé e o grão de mostarda. Você já viu lá? Que lá o texto bíblico diz assim, se a nossa fé for como um grão de mostarda, como? E muitos pregadores dizem, se a nossa fé for do tamanho, percebe? E esse mito foi tão forte que influenciou em algumas traduções. Para eu quebrar esse mito aí, eu tive que ir nos originais. Eu apresento para você que no original, quando Jesus fala em 3 lugares sobre a fé, comparando o grão de mostarda, ele fala como e não do tamanho. E lá eu apresento vários outros mitos, tanto no livro quanto no curso. Noemática bíblica, que é as comparações das palavras, que é palavra literal, palavra simbólica, palavras pejorativas. Então, a gente faz uma viagem em várias palavras bíblicas para a gente aprender a aplicar essas palavras de maneira correta. Eu não posso utilizar uma palavra aqui que ela é simbólica no sentido literal. Uma palavra profética trazendo ela para o literal. Então, eu trabalho muito nessa questão noemática bíblica. Gênero literário. Você entender de interpretação, você precisa compreender qual o gênero literário que aquele livro que você está estudando, o versículo que pertence ao livro, faz parte de qual gênero literário. E ainda está aí, ó, regras básicas de interpretação, que eu vou te apresentar as regras, o que precisa compreender para fazer uma interpretação de texto, por exemplo, quem é o autor, a datação, o público-alvo, o idioma que foi escrito, o contexto geográfico, tudo isso está ali
nessa sessão aí da homilética e hermenêutica, no livro O Pregador que Deus Usa. Também ensina isso de maneira prática no nosso curso, é um fenômeno o curso. Você precisa se organizar e levar esse material aí para a sua região, que vai transformar seus pregadores. E você, como pastor, vai ter bons resultados nos púlpitos e, como consequência, também no número de ovelhas transformadas. Aplicando a hermenêutica, é como eu falei, que aí eu apresento vários textos, né? Pregador e a pregação, olha para você ver, preparo do pregador, o preparo espiritual do pregador, a importância da oração na vida do pregador, a questão do chamado. Tem gente que confunde, né? Será que eu tenho dom? Como é que eu vou descobrir se eu tenho dom? Eu fui chamado, qual é o chamado? Muitos estão confundindo convite para palestrar com chamado para ser um pregador. Eu mostro as diferenças de maneira clara no livro, é bem interessante essa questão, né? Requisito para ser um bom pregador precisa de cumprir alguns requisitos, eu apresento vários aí nesse livro, erros frequentes cometidos pelos pregadores. Então, o que a gente percebe é que os pregadores cometem erros com muita frequência. Claro, alguns faltou uma informação, um preparo, faltou também orientação. Então, tá aqui, você vai saber o que o pregador, os erros que eles cometem para você não cometer os mesmos e ser um pregador estiloso e convincente com a sua pregação. Vamos falar sobre o aspecto da pregação, o que é a pregação. Muita gente, quando está montando um programa, deixa espaço para tudo no evento, menos para pregação. Então, eles têm uma visão negativa do que vem a ser pregação. E aí eu falo o que é um sermão. Tá? Objetivos da pregação. Aqui, ó, a sessão que eu falei, a quarta, né, que é o sermão e as ferramentas. Olha, o perfil do culto, definindo as maiores necessidades dos membros. Muitos pregadores falam, poxa, eu vou pregar tal dia, mas eu tenho dúvidas, como é que eu vou escolher o sermão? Eu prego sobre o quê? Aqui eu ensino algumas técnicas de como você definir as necessidades dos membros. Tem algumas técnicas aí no livro, é importante você adquirir esse livro. Tipo de sermões, então a gente vai compreender que existe o sermão temático, também o sermão textual, um sermão expositivo. Eu apresento ali esses tipos de sermões, pelo menos esses três principais, e como fazer esse tipo de sermão. E a sua importância, qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil, qual que alimenta mais, o qual que alimenta menos a igreja, o qual que a igreja precisa para um dia de culto de casamento, culto de aniversário, enfim. Você adquirindo esse livro, você vai ter um manual completo. A estrutura do sermão, que são as 6 que eu te falei, eu divido as 6 estruturas fazendo uma a uma, para que fique bem claro o método de você trabalhar. É só você repetir do jeito que está no livro, que vai ter um sucesso aí na construção do seu sermão. E as ferramentas necessárias para fazer um sermão. Pelo menos as principais ferramentas. Eu dou o nome, como utilizá-las e aonde você comprar e quais as melhores ferramentas. É importante, viu? E por último, o preparo e apresentação do sermão. O sermão está pronto, eu preciso aprender a preparar. E aí você vai aprender lá, olha, o preparo do sermão, estilo de sermão, lembra que eu falei dos 4? Né? Como você vai preparar cada um desses estilos, métodos diferentes, as técnicas para preparar o sermão, e ainda mais, passos para apresentar um bom sermão, a questão técnica. Conhecendo o ser humano é dividido pelo menos em 3 partes: mente, corpo, mente, coração e corpo. Mente, você vai compreender ali como a razão, certo? No caso, a compreensão, né? O coração é as emoções e o corpo é a ação. Então, o sermão tem que passar pela mente, o indivíduo tem que compreender, passar pela emoção para ele tomar uma decisão, que é a ação. Então, qual é a tonalidade de voz para se trabalhar com cada uma dessas partes? Se eu estou pregando o sermão, eu vou atingir a mente, e qual é o tom de voz? Eu vou atingir o coração, qual é o tom de voz? Agora eu quero fazer que ele tem uma ação, ele vai fazer um apelo, qual é a tonalidade de voz? Tudo isso está ali no livro. Eu coloquei aqui nesse material os meus anseios, os meus desejos. Eu falei, poxa, se eu preciso de um livro para mim. Que tipo de livro? Eu falei, então eu vou escrever. Que o mercado não tem, eu vou escrever. Foi quando surgiu o livro O Pregador que Deus Usa. Técnicas para fazer um bom apelo. Aí eu vou mostrar ali o estilo de apelo, os limites, a ousadia do pregador. Eu conto histórias dos apelos que eu já fiz, né? Atitudes do pregador,
o pregador vai fazer o apelo, até onde ele pode ir, os limites e tal, mas muito perfeito. Então, é um livro completo. Eu não gosto de dizer que esse aqui é um livro. Eu gosto de falar que esse aqui é o livro para te formar como um bom pregador. Eu até deixo claro no livro que um bom pregador demora aí até 15 anos para se formar. Mas se você tiver boas ferramentas, um material semelhante a esse que eu estou lhe apresentando aqui, tem como você reduzir esse tempo. É só colocar em prática todos os princípios que você vai aprender no livro que eu estou lhe apresentando, o pregador que Deus usa. E por fim, olha, frases que não podem faltar em um apelo. Não importa o tema que você estiver pregando, o sermão ele tem que ser cristocêntrico, tem que terminar com Cristo. E há algumas frases que todo apelo tem que existir. Eu apresento elas para você. Tipos de apelos, é apelo de ficar em pé, apelo de sentar, como qual é o momento de usar esse apelo, qual é o limite para usar esse outro apelo. É um livro completo para você fazer